Boa tarde aí a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar da ISA Seção São Paulo. Esse de hoje promete, né? É um evento bastante interessante sobre a questão extremamente relevante, né, para a indústria 4.0, que é da gestão de ativos industriais, né? Então, hoje a gente vai ter o prazer aqui de falar com três grandes especialistas, né? Cada um dentro da sua área, né? Temos hoje aqui um fornecedor de tecnologia, um especialista na área de metalurgia, né? E mais um especialista na área de papel e celulose, né? Três grandes referências aí para o nosso meio, e eu acho que por causa exatamente dessa diversidade, a gente vai ter uma conversa, uma mesa redonda bem rica, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Paiola, eu sou o presidente dessa gestão da seção São Paulo, da ISA. Eu também tenho uma vida paralela aqui na Aquário Software, né, onde eu sou sócio e diretor da parte de marketing, né, e administrativa. E também sou professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini, né, que é uma associação, desculpa, uma fundação, né, associada aí à engenharia de produção lá da Poli USP, né. E aqui, né, eu queria poder compartilhar com vocês alguns slides só para explicar para aqueles que não conhecem, né, quem que é a ISA, né, antes da gente começar essa conversa. Bom, pessoal, a boa e velha ISA, né, 75, na verdade, já temos aí 77 anos de idade, né, essa que é a Sociedade Internacional de Automação, né, e é onde eu estou acompanhando aí os últimos 20 anos, né, e a ISA, ela é uma associação internacional dividida dessa forma, né, em seções. A gente hoje está aqui na diretoria da seção São Paulo, que cuida dessa nossa geografia aqui, né, da grande São Paulo, ABC e ali a Baixada Santista, né? Mas a gente tem outras tantas seções aí pelo mundo, e mesmo aqui pelo Brasil temos mais 6 seções, se eu não me engano, né? Então temos a ISA Bahia, a ISA Vale, a ISA Campinas e a ISA Rio e outras tantas, né? A ISA ela tem várias atividades, né, vários produtos, vários serviços, né, que ela presta aí à sociedade. Eu acho que o principal deles talvez seja exatamente a parte de normas, né? Então, a ISA produz normas para praticamente todos os assuntos relacionados a esse universo de automação, sistemas, né? Então, há normas voltadas para a parte de instrumentação, normas voltadas para a camada de software, né, integração entre sistemas. Também há normas para fatura, né, a famosa ISA 5.1, normas para a parte de segurança, né, cybersecurity e também para gestão de mudanças, enfim. Há uma quantidade realmente significativa aí de normas que auxiliam os profissionais a seguirem as boas práticas de mercado, né, para todos os tipos de atividade praticamente que a gente tem dentro desse universo de automação, tá? A ISA ela também tem programas de certificação, ela também tem a parte de educação, né, com cursos, né, cursos que as seções oferecem, cursos que a própria ISA oferece, lá a própria ISA matriz lá, né, nos Estados Unidos oferece também. Lembrando que hoje, né, acho que até acelerado aí pelos tempos de pandemia, é, essas barreiras elas caíram, né? Então hoje é muito fácil você fazer um curso à distância, né, um curso remoto, fornecido por qualquer seção do mundo, né, ou mesmo pela ISA dos Estados Unidos, né? Então fiquem espertos, né? Você que é sócio da ISA, você que é membro, né? Pode ter acesso a esses treinamentos com uma certa facilidade hoje em dia, né? E a ISA também tem uma série de publicações, né? Periódicos como a revista Intec, e outras publicações até um pouco mais técnicas, um pouco mais científicas, e outras menos, né? Ou mais comerciais, falando sobre tipos de solução que o mercado oferece. Enfim, tem para todos os gostos, para todos os tipos de necessidade de cada profissional da área de automação, tá? Então, como eu falei, a Seção São Paulo ela tem a responsabilidade de cuidar dos membros dessa nossa região, trazer conteúdos, eventos para essa nossa região. Então, eu e cada um dos outros voluntários da ISA Seção São Paulo trabalhamos aí com prazer
para fazer isso funcionar, né, para fazer com que isso aconteça. E esses são os dito cujos, né? Além de mim, temos aí o Guri, né, que é o tesoureiro da sessão, o Batoni, que é o secretário, a Ana, o Marcelo, a Mônica, o Simonati, o Ricardo Afonso, o Lucas e, mais recentemente, o professor Cláudio Garcia, né? E temos sempre pessoas tentando entender como que é esse trabalho, participando. Então, temos mais umas 2 ou 3 pessoas aí em fase de avaliação, né? Para o pessoal poder entender se gosta desse trabalho, se gostaria de continuar. Então, estejam convidados, né, vocês que são membros, né, da ISA e querem, de algum jeito, contribuir, né, se voluntariar, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo ou com algum dos outros diretores e participar das nossas reuniões de diretoria, tá? Bom, a ISA Seção São Paulo tem acho que essa pegada, né, muito forte de produzir eventos, né, a gente, antes da pandemia, fazia todos eles físicos, né, presenciais, e a pandemia acabou fazendo com que a gente tornasse todos eles remotos, né, via web, via Teams, aí como a gente está fazendo esse agora. E eu acho que foi um sucesso, né? No ano passado a gente teve um público bastante significativo, né? A gente teve mais de 10 eventos, né, sendo feitos no ano passado, e mesmo nesse ano a gente já tem aí uma quantidade bastante significativa também. A gente está fazendo meio que um por mês, né? Então, fiquem atentos aí à agenda, vou passar aqui para vocês verem, para não perder os próximos eventos, né? O nosso site, para quem não sabe, é o isasp.org.br, tá? Para você que se interessa por algum dos temas já tratados nos webinars desse ano, do ano passado, 100% deles estão disponíveis no nosso canal do YouTube, tá? Então, se você for até o YouTube, digitar lá ISA Seção São Paulo, vocês vão encontrar. E todos esses webinars estão na íntegra, né, disponíveis lá para quem tiver interesse, tá? Então, temos webinars falando sobre cybersecurity, falando sobre IoT, falando sobre redes industriais, falando sobre 5G, o impacto na indústria, enfim, tem um sem número aí de webinars que vocês podem acessar, tá? Os treinamentos presenciais continuam sendo disponíveis, né, ainda mais depois dessa flexibilização da pandemia, né, que graças a Deus, né, deu uma tranquilizada. Então, quando eles são feitos, a gente tem inclusive essa parceria, né, com a Aquarius Software para usar o centro de treinamento da Aquarius para realizá-los, né? E a gente tem aí um pouco mais de 10 treinamentos. Tem acho que o nosso carro-chefe aí, que é o treinamento para a parte de protocolos de campo, né, de redes de industriais, e a gente tem uma série de outros treinamentos também bastante interessantes de instrumentação, treinamentos para a parte de sintonia P&D, enfim, tem uma série de coisas bem interessantes e, obviamente, todas 100% voltadas para essa demanda industrial, tá? E como eu disse, a gente tem os treinamentos à distância, né, que são quase todos hoje, né, e que abriram as portas para a gente receber pessoas do Brasil inteiro, pessoas de outras localidades, né, então sintam-se à vontade para entrar no nosso site, pedir um orçamento, ver quais são as próximas datas, ou eventualmente se vocês quiserem um treinamento específico para a companhia de vocês, a gente pode fazer também um pacote específico para cada empresa, tá? Então é só entrar em contato com a Thaís, que é o nosso staff aí, a nossa faz tudo, né, Thaís? E ela vai conversar com vocês e viabilizar esse treinamento, tá? Bom, e eu gostaria de deixar essa mensagem, né, para você que não é membro, ou para você que já é membro e não faz acesso a todos os seus benefícios, tem uma série de vantagens, né? Então, eu acho que uma delas muito importante, que a Isa tem batido muito fortemente na tecla, é o Isa Connect, que é uma rede social específica para profissionais dessa nossa área. Então, é uma baita vantagem, né, de você estar ali podendo teclar com os caras que cuidam dos mesmos assuntos que você cuida aqui, só que numa indústria lá nos Estados Unidos, ou na Índia, ou em Portugal, né? E eventualmente trocar ali figurinhas, ver como que esses problemas estão sendo resolvidos, né? Ter acesso a profissionais que complementem aí o seu conhecimento também, né? E possa desse jeito fazer com que você seja um profissional cada vez melhor, né? Participando desses grupos de discussão, participando de eventos como esse que vocês estão vendo agora e assim por diante, tá? Bom, como eu já falei, tem uma série de periódicos, artigos publicados de maneira
mais comercial ou mais técnica, mais científica, né? Tudo depende do tipo da plataforma da ISA que você vai acessar, né? Então, a ISA tem a Intec, a ISA tem a ISA Transactions, a ISA tem artigos que são publicados por dentro do Connect, enfim, tem uma série de informações e cada uma delas, cada um do tipo de informação tem um canal mais específico, mais próprio para você poder acessar, tá? E claro, os membros eles têm desconto em treinamentos, eles têm alguns tipos de benefícios a mais, mesmo em participação de eventos como esse aqui que vocês estão tendo, tá? Tivemos já esses 5 encontros aí nesse ano, né? Big Data, Cybersecurity, a parte de sensores, um outro falando sobre a parte de certificação e a importância da ISA, né? E também de cloud. Temos esse de hoje, que é para a parte de gestão de desempenho de ativos, e ainda vamos ter na sequência eventos para aplicação de inteligência artificial em aplicações de automação e controle de maneira geral. Vamos ter 2 eventos presenciais, né, que a gente está tentando promover aí, né, um deles na Enel, que é uma empresa que a gente tradicionalmente fez, né, uma série de eventos aí no passado, né, presenciais, e um outro na Sabesp, né, falando da parte de saneamento, esse mais para o fim do ano, né? E ainda mais um encontro virtual como esse que a gente está tendo aqui para a parte de gestão de informações de processo, tá? Então, fiquem atentos aí à nossa agenda para que você possa se inscrever e não perder esses eventos, tá? Bom, o de hoje, como eu falei, temos aí esses 3 grandes convidados, né? O Leandro Yamamoto, que é o gerente aí de confiabilidade da Suzano, o Marco Rodrigues, que é um Principal Technical Solution Consultant na Honeywell, e o Marlon Gouveia, que é o gerente técnico de engenharia na Gerdau, né? 3 caras aí que são sumidades aí nessa área. Eu gostaria de... bom, a sequência vai ser o Leandro primeiro, né? Depois o Marco, o Marlon, e depois a gente vai compilar todas as perguntas aí que forem recebidas para a gente passar por uma fase de perguntas e respostas, tá? Então, vão mandando aí as suas perguntas pelo chat. O chat você acessa através desse símbolozinho aqui, desse balãozinho, né, com essas linhas. E não esqueçam de, durante a apresentação, deixar tudo aí desligado, né, microfone, câmera, para não atrapalhar a apresentação aí dos nossos colegas, tá? Bom, pessoal, eu já passei um pouco do tempo, né? Não vai caber a mim falar o que que é a PM, o que que é gestão aqui de manutenção, eu acho que vou deixar isso para os convidados. E agradeço demais a presença de todos que estão aqui com a gente. Convido vocês para não parar por aqui, né? Acessar o nosso site, acessar o nosso YouTube, acessar o nosso LinkedIn e continuar com a gente aí nas atividades durante o ano, tá? Bom, vamos lá. Leandro, se quiser já ir compartilhando, né, a sua tela. Eu vou Opa, vamos lá. só fazer uma introdução aqui, né? Bom, pessoal, o Leandro, ele, como eu já disse, ele é o gerente de confiabilidade da Suzano, né? Dentro dessa área de papel e celulose, não tem quem não conheça aí o Leandro, né? E ele é formado em tecnologia de informação, ele é um especialista em engenharia de manutenção, controle, automação e confiabilidade. Ele tem MBA em gestão estratégica de pessoas, e atualmente é graduando em engenharia mecatrônica, né? Ele trabalhou por 15 anos na Fibria, nas áreas de manutenção, né, instrumentação da unidade de Jacareí, em engenharia de manutenção na unidade de Três Lagoas. E ele está aí na Suzano há 6 anos, né, onde ele é basicamente esse consultor de confiabilidade, né, em automação, instrumentação, né, e gerente da parte de elétrica, instrumentação, e automação na unidade de Imperatriz, tá? Atualmente ele é o gerente de confiabilidade da unidade de Aracruz, né, no Espírito Santo, e líder do grupo de trabalho de indústria 4.0 corporativa. Vai lá, Leandro, a palavra está contigo. Opa, Carlos Eduardo, obrigado. Obrigado a Isa também. É um prazer estar presente aqui nesse nosso bate-papo. Agradecer também a presença do Marco, da Honeywell, o Marlon da Gerdau e o pessoal que está nos assistindo agora também, né? Contar um pouquinho antes de começar sobre o trabalho desses 18 meses aqui da unidade de Aracruz. Contar um pouquinho que é a Suzano, né? Vamos lá.
Bom, quem é a Suzano, né? A Suzano é a maior produtora de celulose do mundo e uma das maiores produtoras de papel da América Latina, né? Presente aí no mundo todo. Possuímos mais de 17 mil colaboradores diretos e mais de 20 mil profissionais indiretos também, e 300 colaboradores nos nossos escritórios internacionais. É um fato que acho que é interessante mencionar também: mais de 650 mil mudas de eucalipto são plantados por dia. Trazendo um pouquinho de números do Grupo Suzano, a nossa produção de celulose somos produzindo mais de 10,9 milhões de toneladas anos, papel e embalagem mais de 1,4 milhões, bem de consumo mais de 50 mil toneladas, e fora os novos negócios que estão em desenvolvimento da Suzano também, como a Ecoliga, a Elcafluff, e agora também investindo uma joint venture lá na Finlândia para a gente começar a produzir tecidos a partir da celulose. Trazendo um pouquinho de como que a Suzano está distribuindo no Brasil, temos 12 unidades, 12 fábricas distribuídas desde a Regional Norte e Regional Sul, da forma que a gente distribui na fabricação de celulose. Então, temos unidades em Imperatriz, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Aracruz, Espírito Santo, Mucuri, na Bahia, São Paulo, em Limeira, Suzano em Suzano, Jacareí. E assim está distribuída nas nossas unidades. É importante comentar também que em Ribas do Rio Pardo, a gente tem uma fábrica em construção. E aqui na unidade de Aracruz já foi comentado nos comunicados da Suzano que também estamos em estudo de uma ampliação de uma fábrica de tixo aqui na unidade de Aracruz. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre gestão de desempenho de ativos industriais. Acho que é importante a gente colocar um conceito que é bastante conhecido na turma acadêmica e também nas unidades industriais, que a confiabilidade de um item corresponde à sua probabilidade de desempenhar o seu propósito especificado por um determinado período de tempo e sob condições ambientais pré-determinadas, né? Então, quando a gente olha num rolamento, num selo mecânico, na teoria deveria funcionar ao infinito, né? Não deveria ter falhas, e não é bem por aí que acontece. Vou tentar contar um pouquinho sobre esses desempenhos de ativos industriais e como que a gente vem construindo nesses 18 meses aqui na unidade. Então, é importante passar aqui em Aracruz como que a gente vem trabalhando, né? Aracruz é uma fábrica de 2,3 milhões de toneladas. Se a gente fosse comparar em unidades de celulose no mundo, aqui é como se fosse 3 fábricas de celulose. É como que a nossa fábrica C poderia ser comparada a uma unidade lá da Veracel. A fábrica B, a fábrica de Jacareí. Então, é muito complexo. Então, a gente tem interligações entre as fábricas, então são várias caldeiras, várias linhas produtivas, que a gente precisa ter um olhar diferenciado, porque senão a gente pode, em um evento no sistema elétrico, a gente pode estar derrubando não só uma fábrica, mas também levando as outras duas, gerando um impacto muito alto. Então, quando a gente olha isso para a unidade aqui de Aracruz, são 3 indicadores básicos que a gente precisa olhar. Sem contar que a gente olha a qualidade e a segurança, que a gente também entende que a segurança a gente não é um indicador, ele é um valor. Então, trazendo um pouquinho que a gente olha na parte de confiabilidade, a gente tem 3 grandes indicadores de produção, que são os indicadores comuns em fábrica de celulose, que é o MSR, o OES e produção. MSR, o que ele é? Ele é um indicador que ele mede qual que é a nossa máxima produção sustentável. E na unidade de Aracruz tem um detalhe importante, a gente pode perceber que nesse período, a gente tem uma quase que uma estabilização, só que nesse período ele é diferente. E por quê? Porque a gente passou por momentos austeros na companhia, também em função do mercado internacional, onde passamos a ter a redução de fabricação de celulose. Então, a gente passou a hibernar uma das fábricas. E como a gente pode ver que a gente está retomando isso ao longo dos anos. Então, aqui a gente consegue ver como que é a variabilidade do nosso processo. E quando a gente enxerga uma variabilidade, ou pelo indicador de Operating Stability, a gente pode ter certeza que, se a gente não cuidar dos nossos ativos, não só os mecânicos, mas os de instrumentação, que é o coração da fábrica, a gente pode gerar um problema muito maior na estabilidade operacional. E com a estratégia bem aplicada, a gente percebe que a gente vem aumentando ao longo dos anos. Aqui já é o resultado de 2022.
2021 e 2020. Então, a gente vem reduzindo a variabilidade e a capabilidade também do nosso processo e também estreitando mais a nossa produção. Mesmo que estamos em ramp-up da nossa unidade, a gente percebe que a gente começa a ter indicadores muito melhores do que era no passado, porque a gente começou a tratar com inovação em algumas partes da nossa fábrica. Para tentar explicar um pouquinho sobre esses indicadores, eu trouxe um overview de como é uma fábrica de celulose. Esse foi o último projeto da Suzano, lá da unidade de Imperatriz, onde a gente traz um conceito de o que é composto uma fábrica de celulose. Então, a gente tem enfardamento, máquina de secagem, processo de branqueamento, cozimento, pátio de madeiras, caldeira de recuperação, caldeira auxiliar, onde a gente queima a casca do eucalipto. Então, a gente utiliza todo o produto do eucalipto, não só para cozinhar e gerar a celulose, que vai ser o papel, o produto acabado, mas também a gente utiliza a casca para gerar energia. E todas as fábricas do Suzano são 100% com energia própria. Então, isso eu acho que é um grande viés de uma fábrica de celulose. Não só também como sistema de tratamento de efluentes, tratamento de água, onde toda a água que a gente coleta, a gente devolve ou igual ou melhor aquilo que a gente trata com o meio ambiente. Então, esse é um dos grandes valores que a Suzano ele passa para os nossos colaboradores e também como valor para a gente como profissional. E o forno de calcificação, que é um processo de recuperação do licor, que também é muito parecido com processos de cimenteira também. Então, isso é muito legal. Então, trazendo mais ou menos isso, né, a Aracruz, deixa eu só marcar o tempo aqui para não ultrapassar meu tempo aqui, que eu tenho 20 minutos, né? A Aracruz é como se fosse 3 fábricas desse modo. Então, são 3 fábricas que a gente precisa olhar. E na estrutura organizacional só existe um gerente, um head de manutenção distribuído com gerentes funcionais. E hoje eu estou como gerente de confiabilidade. Então, trazendo um pouquinho de indicadores, então, quando a gente sai do estratégico já para o tático, a gente tem os indicadores que daquelas ilhas operacionais, a gente mede a disponibilidade total da nossa ilha de operação. Então, quando a gente fala de caldeira, forno de cal, calcificação, tratamento de águas para caldeira, pátio de madeiras, secagem, a gente tem um sistema automatizado que é coletado do sistema da terceira camada, onde que a gente já consegue ter esse indicador online. Então, aqui é um exemplo da máquina 5, onde na gestão de rotina a gente consegue saber o que está impactando numa gestão à vista. Então, se eu tenho um indicador que ele está me impactando, provavelmente lá na frente ele vai me impactar no indicador global da companhia. Então, isso é automático. Quando a gente olha, eu trouxe um outro indicador que é diferente quando a gente fala sobre indicador de manutenção. Geralmente a gente fala sobre disponibilidade por manutenção. Aqui a gente trata esse indicador um pouquinho diferente, a indisponibilidade, para a gente também começar a entender quais são os bad actors que estão ao longo do tempo impactando na nossa disponibilidade. E nada mais que outro indicador que acho que é importante também e faz total sentido para um desempenho de ativo. Não adianta ter um indicador com uma boa disponibilidade por manutenção e por operação, e se a gente não produz naquilo que na capacidade nominal da planta. Então, aqui a gente olha no detalhe por ilha de operação, seja ela numa linha de pátio de madeiras, numa linha de fardamento, a gente monitora diariamente nas nossas reuniões de rotina. Ultrapassando a nossa linha de target, ou set point, a gente tem que trabalhar, entender o que está acontecendo, e nos próximos slides eu vou explicar como que a gente trata isso de uma forma com maior agilidade e também com inovabilidade também. Então, desses 3 indicadores, se a gente incluir que a qualidade do nosso produto acabado, a gente consegue já falar no indicador global que é conhecido de todos, que é o OEE. Tendo a disponibilidade, capacidade e a qualidade que o seu ativo ele está empenhando naquilo que ele foi comprado lá no início do projeto e aquilo que somos direcionados para trabalhar com a nossa maior eficiência do nosso ativo. Então, a gente já começa a calcular o OEE da planta e descendo
isso para o nível dos sistemas que são supercríticos. E olhando um pouquinho disso, agora vou entrar um pouquinho sobre a estratégia de manutenção, que eu não posso falar sobre inovações se a gente não entrar numa estratégia de manutenção daquilo que é o direcionador, que é aquilo que é o nosso mandala da manutenção. Então, não trabalhamos ainda com a ISO 55000, com a PS 55, a gente tem isso como norteador, mas o Grupo Suzano, ele entende que a manutenção de classe mundial é o nosso mantra, é aquilo que nos direciona naquilo que a gente precisa trabalhar. Isso iniciou lá atrás com a Audi Suzano, aí com a fusão Audi Suzano, mais a Fibra, transformando nessa empresa global, a gente entra com esses pilares da manutenção de classe mundial. Então, são processos em que a gente começa a olhar não só a estratégia da manutenção, daquele plano de manutenção, mas a gente começa a olhar também como que aquele apontamento, como a gente identifica o início do defeito, porque é no início do defeito que a gente tem a grande qualidade e também aquilo que a gente reduz o tempo de disponibilidade, a velocidade que a gente trata aquele defeito com a seriedade que o ativo ele precisa. A gente até brinca aqui na unidade que é um equipamento que já identifica um defeito. Se a gente não tratar, melhorar ela não vai, ela só tende a piorar. Então, a nossa pirâmide SAMI, com nossos processos de manutenção de classe mundial, ele assegura que a gente faça as coisas certas na velocidade e no padrão que a gente precisa. E não só nisso, entre as unidades possuímos auditores internos que a gente faz o cross-check. Então, são dois tipos de confirmações de processo. Uma da unidade e a outra de outros profissionais mistos das outras unidades, auditando e fazendo as confirmações cruzadas naquilo que a gente precisa melhorar. Então, ele percebe que aqui na manutenção do MCM, a gente acaba fechando o ciclo de PDCA. Agora, entrando um pouquinho sobre a nossa estratégia, a gente definiu de uma forma diferente de como a gente vai trabalhar aqui na unidade. É muito comum a gente falar sobre criticidade A, B, C, mas quando a gente fala de criticidade a gente da manutenção, a gente tende a trazer todos os equipamentos para a nossa zona de conforto. Então, a gente fala que tudo é A. Só que a gente tratar numa fábrica da Aracruz como tudo A, a gente não tem braço. Aí, a única coisa que a gente precisa falar com a diretoria, que a gente vai precisar aumentar a headcount, e não é isso que é a estratégia da manutenção. A grande estratégia é a gente trabalhar com bidestria, ter o headcount já especificado, aquilo que foi do açougue da planta, e trabalhar nisso com maior performance. Então, fazer a mesma coisa de uma forma diferente, muito mais rápida, fazendo mais com menos. Então, nisso a gente tratou de separar, isso está um processo de construção ainda, que a gente fala sobre supercrítico. O que seria o supercrítico? Aquele equipamento que faz a fábrica deitar, que se quebrar por exemplo, a gente num processo de cozimento do digestor, onde a gente recebe o cavaco, classifica o cavaco com temperatura e mais o álcool, a gente cozinha o cavaco para gerar polpa marrom. Aí, lá no primeiro estágio, a gente tem uma rosca e uma peneira. Como se fosse uma máquina de lavar, só que um tamanho muito grande. Se a gente quebrar, a gente precisa drenar isso. O processo de drenagem é 2 dias. Se não cozinhou, não tem o que fazer. A gente precisa drenar para o chão. E drenando isso para fora da zona de contenção, a gente vai precisar levar isso para aterro. E não é legal isso para o meio ambiente, muito menos isso para acionista. Então, o que a gente precisa? Precisamos ter planos estruturados, medidas de contingência, gestão de crise, para que a gente possa ter planos estruturados olhando nesse supercrítico. E disso sai o CPF. Mas não vou entrar no detalhe no CPF agora, eu vou comentar um pouquinho, só para a gente ter a linha de raciocínio, por que a gente definiu dessa forma. Então, basicamente, a gente define o que é supercrítico, criticidade A, B e C. Existem 2 versões, as versões que a gente trata de forma reativa e de uma forma que a gente precisa ser um pouco mais proativa para que a gente possa ter qualidade de vida. Se a manutenção trabalhar de uma forma reativa, a gente espera quebrar,
então a gente precisa trabalhar no final de semana ou de noite. Então isso não é legal também para a sociedade, muito menos para os nossos profissionais também. Então, olhando nisso, criamos um fluxo de análise de falha. Esse fluxo de análise de falha, o item mais importante desse fluxo de análise de falha, é a gente ter a classificação e o registro do histórico da nota. Então, veja bem, a gente fala agora que a gente muda o comportamento de que a gente é um bombeiro, apagador de incêndio, mas agora a gente trata o defeito, trata a falha funcional e registra isso no SAP. Disso, ele dispara diversos gatilhos. Então, a gente já tem um sistema automático de geração de gatilho por indisponibilidade. Disparando a perda funcional, passamos agora a registrar um relatório técnico com a engenharia de manutenção e a engenharia de confiabilidade, já fazendo brainstorming, investigação e aplicando as melhores técnicas para a gente chegar no porquê que o equipamento perdeu a falha funcional. Então, seja Chical, FTA, AOG, a gente aplica essa ferramenta, trata num comitê com gerentes funcionais, executivos, até menos industriais, dependendo do impacto da companhia. Então, nisso a gente trata as ações, e nisso das ações a gente gera um plano de governança em que a gente trata com velocidade, seriedade em fluxo de análise de falha. Não gosto desse termo porque ele é reativo, a gente precisa esperar ver acontecer um defeito para a gente tomar uma ação. Mas isso é importante porque é nesses defeitos onde a gente vê que as barreiras foram quebradas e a gente precisa tratar e fazer abrangência para os demais famílias de equipamento. E aqui só um exemplo de como é feita a governança, sistema automatizado, automático, de apontamento, que depois, num aplicativo dentro do grupo, é separado por engenheiro, por etapas da análise de falha até a sua finalização. Todas as análises de falha passam por mim, eu só dou só a eficácia do equipamento, dependendo da natureza da sua perda. Se ele tem uma natureza em que ele tem um histórico que ele falha a cada 24 meses, eu fico monitorando esses 24 meses até eu dar a eficácia desse plano. Vendo a recorrência, um novo gatilho. Isso é feito numa gestão de análise de falha diariamente dentro da nossa gestão de rotina da equipe de confiabilidade da camada 3 e da camada 2 também. E não olhando isso, a gente também tem uma análise de recorrência do que vem acontecendo na manutenção também. Essa análise de recorrência é importante porque é aquilo que é o dia a dia da manutenção. E o item mais importante que a gente precisa é o apontamento correto, é o histórico da nota, é o equipamento com flag de parado, dizendo qual é a causa raiz, por que parou e o tempo disso. Ao longo do tempo, a gente vai ter o tempo médio entre falhas, o tempo de reparo e do tempo até a primeira falha, que são os indicadores principais para a gente começar a falar de confiabilidade. E nisso dispara para a engenharia de manutenção o estudo de bad actors, ou simples Pareto do que vem acontecendo. Daqui a gente trata os bad actors de uma forma mais rápida que a primeira camada da engenharia de confiabilidade ou engenharia de manutenção. E vindo com um pouquinho mais de estatística, com um pouquinho mais de dados mais sofisticados, a gente aplica já a metodologia de ocorrências com o MTTR, com o nosso diagrama de Knife, e disso disparando novos estudos e novas ações para que a gente possa reduzir seja custo de operação e a disponibilidade da nossa planta. E por final, depois, com a terceira camada, a engenharia de confiabilidade trabalhando muito forte naquilo que é importante, naquilo que é estratégico, seja na gestão de CAPEX, ou seja nos equipamentos que estão fazendo os nossos engenheiros, supervisores, trabalhar no final de semana. Então, aqui é a qualidade de vida para a gente. E no final, o que é o mais importante, não adianta escrever tudo isso se não tiver uma governança e um gerenciamento de plano de manutenção ou simplesmente o gerenciamento do 5W2H. Nisso, a gente dispara 2 tipos de relatórios, que isso desce para o chão de fábrica, que é muito importante, porque é no chão de fábrica que a gente vira o jogo. É o engajamento dos nossos técnicos que faz com que a gente tenha um menor MTTR, um maior MTBF. Eles precisam acreditar. Então, disparamos o relatório da segunda camada com todos os indicadores, seja disponibilidade, capacidade, jackknife, bad actors, que mais que eu tenho? O Pareto, análise de falha, gestão de CAPEX, é disparado para nível gerencial, nível acima e nível abaixo também, junto com o relatório da terceira camada da engenharia de confiabilidade também, onde a gente entra com a estatística pesada, olhando aquilo que é histórico, temos histórico desde 1976, então a gente consegue fazer muitos dados, onde a gente consegue implantar novas tecnologias ou implantar novas técnicas
técnicas, até mesmo otimizar a mão de obra e direcionar essa mão de obra naquilo que realmente é importante. Então, a gente desenhou isso nesses últimos 18 meses na Suzano. E o que agora eu quero contar para vocês, eu falei um pouco do que isso é o básico da manutenção, é isso aqui que é o nosso dia a dia, e agora falar um pouquinho sobre a inovação dentro da Suzano, que a Suzano chama de a inovabilidade, que é a inovação em prol da sustentabilidade. A gente começou a construir um conceito lá em 2016 e 2018, com o Centro de Prevenções de Falhas, que nasceu da necessidade de analisar dados complexos em detecção de anomalias para que a gente consiga identificar o início do defeito. Então, começou em 2016 com uma simples POC, lá numa unidade de Imperatriz, começou lá comigo, e depois a gente alavancou com uma prova de conceito, ganhamos o Prêmio Nacional da BTCP de Inovação, escalamos para todas as unidades Suzano. Veja esse período aqui, ó. Em 2 anos, não tínhamos nada. Em 2020, escalado 100% das unidades da Suzano, mudando o mindset e a forma de pensar. Em 2001, a gente começou a agregar novas tecnologias. Nessas novas tecnologias, isso não é indústria 4.0. A gente começou a identificar novas tecnologias para que a gente possa encorpar mais a nossa identificação do início do defeito. Em 2020, trazendo um maior propósito para o Grupo Suzano, a construção da política do Centro de Prevenções de Falhas, o que a gente poderia alavancar, o banco de ideias. A gente começou com um item que a gente não sabia como fazer, agora a gente está com o backlog que a gente precisa de contratar empresas terceiras, a gente está reestruturando novas pessoas, compondo a equipe, porque a gente precisa da velocidade, e o que a gente não tem é tempo, né? O tempo ele é igual para todo mundo, então a gente precisa aumentar braço. Para entender um pouquinho como o que é o CPF e as técnicas de manutenção, esse aqui é uma forma meio andragógico de a gente falar um pouquinho o que é uma curva PF, que é do defeito até a falha, em que o que a gente é o nosso dia a dia. Se a gente tem danos auxiliares, que é onde a gente tem o nosso trabalho de emergencial, que a gente chama de ordem, PM1, que é uma nota de ação do nosso colaborador, do nosso técnico. Quando quebra o equipamento e a gente tem que agir, não adianta ter técnica para isso. A gente não pode deixar chegar nesse patamar. Aqui somos pagos para que isso não aconteça. A gente não pode viver nesse mundo. Esse mundo não traz estabilidade, não traz qualidade de vida, e a gente direciona o CAPEX para aquilo que não é importante. Quando a gente olha para a manutenção preventiva, onde a gente também usa outras técnicas, mas manutenção preventiva eu também não gosto, porque é igual quando a gente leva o nosso carro para revisão, fazer troca de óleo a cada 10 mil quilômetros não é legal também, né? Se a gente tivesse todos os equipamentos, a gente acredita que todos iriam fazer base de condição e começar a fazer análise de óleo para trocar o óleo no tempo ideal de troca, para que a gente possa economizar dinheiro. Então é isso que a gente pratica dentro da Suzano. Então temos técnicas de ultrassom, análise de óleo, vibração offline, online, termografia, ultrassom, são técnicas do passado, daquilo de 1974. Então, quando a gente fala sobre essas técnicas para transformadores, técnicas para a distribuição de energia, transformador, CCM, válvula de controle, vibração e temperatura para rolamento, ou monitoramento de selos mecânicos, que é coisa do passado, é coisa básica que a gente vem aprendendo de forma acadêmica. A gente não precisa disso, a gente precisa disso aqui, digitalizar o conhecimento. Foi assim que nasceu o CPF, identificar o início do defeito, porque quando a gente identifica que, mesmo que é uma falha de rolamento, a gente tem histórico que quando a gente identifica um problema de uma pista externa de rolamento, quando a gente tem um outro defeito, ele não morre em 30 dias, ele não perde sua função em 60 dias. A não ser quando a gente negligencia alguns outros parâmetros de operação ou de técnica de manutenção para vir a ter essa falha fatal. É lógico. A gente também tem os outliers que pegam a gente na contrapulo, né? Mas se a gente conseguir tratar aqui, a gente consegue trazer maior velocidade. Baseado nisso, se a gente tendo isso bem estruturado, aí sim a gente pode trabalhar com machine learning ou com rede neural artificial, que a gente não chegou nesse patamar, a gente aplicou em técnicas de controle. Então, a gente aplicou rede neural em otimização de custo de insumos do branqueamento. Isso ele funciona muito bem.
mas para manutenção e para gestão de desempenho, que é importante, da disponibilidade, a gente veio trabalhando de uma forma muito mais forte dentro do Centro de Prevenções de Falhas. É fácil, dentro da instrumentação, a gente olhar válvula de controle que tem um posicionador inteligente. Tem mais de 60, 90, 120 alertas e alarmes dentro desse posicionador. A gente precisa centralizar esses alertas de uma forma muito mais rápida para que nossos técnicos e os nossos supervisores e engenheiros saibam onde tratar. Então, isso a gente tem. A gente conseguiu centralizar. Não existe uma ferramenta na quarta camada para a gente centralizar. A gente simplificou sem a utilização de novos softwares. A gente tem em campo uma instrumentação de 4 a 20 mais hard. A gente tem o FDT DTM. A gente tem um sistema de automação em que ele consegue ler esses dados e esse software e o device status. A gente joga dentro de um robô que ele classifica e joga dentro do CPF com o alerta e o alarme daquilo que é mais importante. Conforme vai aumentando essa classificação, conforme vai aumentando esse número de alertas, para ter um agarramento de uma válvula, ele começa a gerar vários alertas, ele começa a subir a minha matriz de criticidade. Então, notificação para o nosso supervisor, para o nosso engenheiro, até para o gerente funcional, é feito de forma automática, com o robô olhando por trás. Então, quando a gente fala de posicionador, isso é muito mais fácil. E o sinal, que é um sinal discreto. Quando a gente fala de proteções de máquinas em fábricas mais antigas, de um pressostato, qual que é o modo de falha mais comum de a gente perder um redutor? É um lazarento de um pressostato que está forçado, é um pressostato que está com água lá dentro, é um cabo que está em curto. E como que a gente pega isso? Eu vou ver se eu vou ser um bom de desenho aqui, ó. Se eu tenho um sinal de ligado da bomba de lubrificação, mais o sinal de pressostato, condição é legal. Ele tá ok. Mas se eu desligo a bomba, ele continua em 1, ele não faz esse sinal de onda quadrada, e eu tenho um problema. Então, se eu tenho uma planta que se eu tenho paradas frequentes, se eu tenho uma parada por mês, eu testo esse pressostato uma vez por mês. Eu consigo identificar um defeito, uma falha oculta. Então, isso a gente fez. Aplicou para todos os pressostatos de classe A, de redutores que são maiores de R$1 milhão de manutenção de spare parts, e classificamos, o robô ele lê isso dentro do SDCD, classifica para o nosso sistema da terceira camada que alerta os nossos engenheiros. O Lucas, eu acho que ele deve estar assistindo essa palestra, o Lucas fica desesperado, vai para campo lá junto com o técnico para corrigir. Então, isso chama inovação. Não é criar algo fora da curva, não. É juntar coisas que são comuns daquilo que aquele baby boomers, né? Aquele senhorzinho que ensinou a gente da manutenção, aplicar para dentro de uma regra, dentro do SDCD, dentro do sistema de supervisório, da quarta camada, para que a gente possa agilizar e não perder isso nunca mais. É isso que a gente fez. Pressostato, fluxostato e sensor de velocidade. Quando a gente olha isso para válvulas automáticas, que não é posicionador, que é on-off, é o mesmo conceito. Comando de abertura, sinal de fim de curso aberto, tempo de abertura. Se esse tempo ele é curto, a única certeza que a gente vai ter é que vai dar um golpe de ariete numa partida, uma tubulação vai cair. Quem nunca viu uma tubulação trincar, uma junta estourar? Foi isso que a gente aplicou dentro do Centro de Prevenções de Falhas. Não só para instrumentação básica de campo, não só para olhar inversor, retificador, transformador, olhar o estresse físico-térmico do IGBT lá dentro do inversor. A gente começou a olhar para aquilo que é de proteção mecânica. Como que a gente olha perdas de produção? Instrumentação tem lá 10% da minha perda, mas a da mecânica é 90%, é aquilo ali que derruba o nosso custo de manutenção. Então a gente mudou a forma de pensar. A instrumentação olhando agora com o viés do que o mecânico ele tem que olhar. Então o instrumentista ele começa a ter novas habilidades, naquilo que a gente fala de convergência da indústria 4.0, de profissionais que precisam ser ambidestros. Aí é um exemplo de como a gente vem aplicando no comportamento do instrumentista. Como o técnico mecânico não olhava tendência, não olhava trend, não olhava PI. Hoje olha. Então, o mecânico também precisa olhar. Se a gente for aplicar uma equação da reta,
É muito simples, Y igual a X mais B, simplão. Mas dentro de equipamentos com degradação linear, a gente consegue fazer isso. Alimentador de alta, que é um dos equipamentos super críticos do cozimento, a gente tem isso. O mecânico, ele olha, ele cria essas regras, ele joga para dentro do sistema de supervisão. Aí agora trazendo, acho que meu tempo está estourando, trazendo um pouquinho agora sobre uns 3 cases que fica fácil de explicar. Comentei do pressostato, uma falha oculta. Então, a gente consegue trazer novas soluções. Então, a gente joga para dentro do CPF, classifica e nossos técnicos eles conseguem olhar. Coloca aqui, próximos passos, painel de gestão de rotina. O negócio é tão dinâmico que já não é mais próximos passos, já está implantado para todos os gerentes funcionais da unidade da Suzano. Então, a gente já tem esse painel funcionando. E se essa apresentação fosse daqui 3 meses, já está totalmente diferente já de novo aqui na unidade. Quando a gente olha para bomba de média consistência, quem nunca viu uma bomba com eixo quebrado? A gente tem técnicas de vibração e temperatura. Só que não é isso que faz quebrar. Não adianta ter um sensor de vibração se não tiver intertravamento. Mas quando a gente fala, a pena amarela é a vibração. E a pena azul é o transmissor de nível. Nós que somos instrumentistas e o nível de 0 a 100%, para o mecânico isso não serve para nada. Mas se a gente pega o range de 0 a 500 kPa e transforma esse 0 a 100% ao valor de unidade de engenharia, o engenheiro mecânico ele calcula qual é o NPSH da bomba e qual que é o momento, qual que é o mínimo que essa bomba tem que operar. Foi isso que aconteceu aqui, quebrou o eixo porque cavitou a bomba por mais de 2 horas. Então, intertravamento foi colocado, notificações foi colocado, inteligência para isso, então a gente começa a olhar comportamento de como o operador está trabalhando. É aquilo como que a gente usa o nosso carro. Se a gente está andando com pneu murcho, a única certeza que a gente vai ter é que a gente vai trocar o pneu mais rápido. E é isso que a gente trabalha com bombas de média consistência. Vibração, temperatura, se pegou, a gente está no final da curva PF. Mas se eu estou trabalhando com nível mais baixo, são microtrincas que acontecem dentro do eixo em função de um comportamento dentro da minha operação que vai gerar uma falha catastrófica lá na frente. Então, a gente começa a totalizar isso. Se a gente tem uma saúde do equipamento de 100%, isso aqui começa a declinar. A única certeza que a gente vai ter é que ele não vai ter um MTBF de 5 anos, vai ter um MTBF menor. Isso começa a popular o nosso CPF, que lá na frente a gente vai ter um sistema de inteligência artificial, aí a gente pode falar de inteligência artificial, falar um pouquinho de acho que nuvem não, mas também de um Big Data, que isso ele vai começar a ser automático. E quem sabe lá na frente, os nossos especialistas do CPF, a gente tenha igual um assistente virtual para tratar isso para a gente de uma forma mais acelerada. E já está funcionando isso aqui em todas as unidades da Suzano também. Quando a gente fala em gerenciamento, esse aqui acho que é a mudança de comportamento. Eu falei um pouquinho dos processos de manutenção, sobre tecnologia, agora também a gente tem sobre pessoas. Não? A gente não precisa também só treinar as pessoas e fazer confirmações de processo. Tivemos um evento de 1 milhão e 900 toneladas de perda de produção, que nisso a gente teve uma reunião com toda a equipe de manutenção de instrumentação, em que a equipe, ela, com essa perda, se sentiu incomodada, e essa aqui eu acho que é a mais legal. Não pode servir para nada, mas para mim, o que me tocou, que depois dessa reunião, aumentou o número de acessos dentro do CPF sobre válvulas de controle e aquilo que a gente precisa tratar. Então, a equipe, ela sentiu isso, que precisava mudar o mindset. Então, tivemos uma grande perda. E num curto período de tempo, eles conseguiram reduzir esse risco e já trouxeram uma perda evitada de 550 toneladas. Se a gente falar de custo de produção, vamos arredondar, não é só um valor fictício, R$ 1.000. Então, a gente já teve 5 milhões. É isso, né? Acho que é isso, se eu não errei. Não, errei, R$ 550 mil. Não sei fazer mais conta, não. É muito cálculo complexo. Então, é R$ 500 mil que a gente está economizando em um evento. E já tratou mais de 50, só nessa equipe de válvulas. Então, a gente traz uma perda evitada ao capturômetro de R$ 1.000.000.
de perda evitada, que quando a gente evita isso, a gente reinveste o dinheiro de CAPEX e OPEX que já está aprovado na unidade em treinamento e novas tecnologias. E para isso a gente estruturou toda a nossa equipe. Aí é só para mostrar como que funciona a parte da engenharia de manutenção e confiabilidade. Hoje a gente tem a nosso squad da primeira camada, com os consultores distribuídos nas áreas, funcionando de forma matricial. Para cada ilha de operação, a gente tem um consultor trabalhando nisso. Depois, com duas analistas trabalhando com CAPEX e também com todo o nosso planejamento. Então, olha só que interessante. 3 fábricas, 3 usinas, 2 milhões e 300 toneladas de produção. Temos 5 engenheiros de campo olhando todos esses ativos. Não existe outros engenheiros de campo olhando. A gente precisa ter tecnologia para que eles possam ser assertivos. Para a segunda camada, que é o interessante, a gente já passa a dobrar quase que dobrar, né, a quantidade de consultores ou engenheiros especialistas. Então, é que a gente agrega a engenharia civil também na segunda camada, nosso squad de segunda camada. Olhando também naquilo que a gente desenhou nos processos, para dentro do CPF também, o que eles precisam olhar na sua rotina. E, por final, a terceira camada, que aí aí a gente já funila, já são mais 3, são 3 engenheiros especialistas, 3 consultores, mais uma estagiária, que a gente trabalha olhando toda a fábrica daquilo que a gente possa aumentar a confiabilidade futura da nossa planta. Então, a gente vem trabalhando forte nisso, trazendo velocidade naquilo que é para o técnico de manutenção, naquilo que é para a engenharia de manutenção, para não deixar errar na primeira camada, a segunda camada olhando toda a parte tática do estratégico nossos processos, depois com a terceira camada, com nosso QE de terceira camada, olhando no viés de confiabilidade, direcionando o nosso CAPEX para que nosso CAPEX seja sempre o mais austero, que a gente consiga fazer as manutenções, sustene e reinvestir o dinheiro em tecnologia. A gente acha que isso é impossível, mas esse ano de 2022 conseguimos reinvestir mais de 5 milhões de reais só em novas tecnologias, deixando de olhar a manutenção comprando item de desgaste, partes macias, tubulações, mas também reinvestindo em novos equipamentos de medições, em novos instrumentos, em novos softwares para que a gente possa ser cada vez mais produtivo. Assim encerro a minha apresentação falando um pouquinho como foi essa jornada aqui dentro da Suzano e já deixo meu agradecimento aqui para todos que estão assistindo e obrigado, Carlos Eduardo, pelo tempo. Acho que eu excedi um pouquinho. Acho que você quase usou o dobro do tempo. Mas foi muito bom, né? Parabéns pelo trabalho realizado na Suzano, né? Para você e para toda a equipe que você demonstrou aí no fim. Eu acho que vocês têm um ótimo exemplo, né, de trabalho bem sucedido, né? E de como esse investimento em tecnologia e pessoas traz resultado, né? Eu acho que isso é o mais importante. Muitas empresas entendem, muitas vezes, que investimento em tecnologia, ou mesmo na capacitação das pessoas, é um custo, né? Não é um custo, isso é um investimento muito claro e traz retorno, né? Então, eu achei sensacional aí os exemplos que você deu e a revolta pelo pressostato aí, né? Foi uma sinceridade aqui, lazarento daquele pressostato, mas é mesmo. Às vezes você está lá pensando em um baita de um problemão e às vezes é um simples pressostato acabando. Mas Isso vamos aí. lá, muito bom. Obrigado. Já surgiram algumas perguntas, vão mandando aí, pessoal, né? No fim da apresentação a gente vai fazer elas aí para o Leandro e para os demais palestrantes, tá? O próximo palestrante é o Marco Rodrigues, ele é Principal Technical Solution, né, Consultant na Honeywell Connected Industrials, na HCI. Marco, se quiser ir já apresentando aí, já compartilhando a sua tela, fica à vontade, tá? O Marco ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-doutorado, doutorado e mestrado em Controle Avançado de Processos pela USP. É responsável pela América Latina, né, por toda a suíte de softwares de performance, de processos e negócios, né, da HCI. Ele atua na área de otimização de processos há 22 anos,
tendo implementado aplicações de controle avançado no Brasil e em diversos países da América Latina, Estados Unidos, Europa, assim como atuado no desenvolvimento de negócios de software para a indústria de processos em toda a América Latina desde 2011. Antes dele se juntar à Honeywell, ele trabalhou para a Spentec por 7 anos e para a Yokogawa por mais de 3, tá? Bom, Marco, fica à vontade, a palavra é toda sua. Então, muito obrigado a todos aí pela participação, boa noite a todos, e a gente fica muito honrado aqui de ter a oportunidade de participar dessa mesa redonda. Excelente apresentação do Leandro sempre excedendo a qualidade, a gente já tem falado com ele algumas vezes aí, sempre surpreendido. E com certeza absoluta a gente vai ter a mesma participação do nosso colega Marlon aqui da Gerdau. Bom, nossa apresentação aqui, vou tentar ser um pouco mais breve para o nosso tempo e, na verdade, o conceito que a gente quer aqui trazer um pouquinho de algumas explicações básicas, algumas exemplificações de como que a gente pode e deve aplicar esse conceito aqui de o que a gente chama aqui de uma gestão de performance de ativos prática, né? Bom, o que é então, acho que vamos voltar um pouquinho para trás aqui, o que vem ser então uma gestão de ativos de performance, o jargão que se usa na área é sempre APM, né, para esse tipo de coisa. Na verdade, essa solução é uma solução que entrega os ativos com os processos da planta de modo que você tenha esses 4 pilares que estão aqui colocados, que é a vigilância sobre todas as máquinas e processos locais operados remotamente, permitindo que se revele continuamente ineficiências latentes, problemas eminentes, que quantifica essas ineficiências e detecta desde o início precoce os problemas da confiabilidade e que acelera a análise em direção à causa raiz e definição de ações, como, por exemplo, manutenção, ajuste, e que oferece também suporte para a segurança, para os QMS, para todas as agendas ambientais e regulatórias. Bom, como que o APM, então, direciona a melhoria de um processo, que é uma parte extremamente importante? Você precisa de ter, então, uma capacidade de definir os ativos e quais são os KPIs que estão relacionados ao seu processo, de modo que incorporar o conhecimento implícito que existe no site. Também é necessário que a gente seja capaz de mensurar os KPIs dos ativos e dos processos de modo contínuo a partir de dados que sejam unificados, dados da planta unificados, ou até mesmo de digital twins que permitam fazer essas análises em tempo real. Analisar esses problemas de modo completo a partir dos resultados analíticos e com soluções de ciências de dados que estejam integradas. E uma parte que é extremamente importante, que é melhorar todas essas métricas através da aplicação das sugestões e dessas indicações que são dadas, então, em soluções dessa natureza, de modo que você possa capturar os benefícios, os ganhos que estão aqui colocados. A gente salienta essa última parte como muito importante, porque as soluções, elas permitem definir, mensurar, analisar de uma maneira diferente, cada uma com uma capacidade, com uma potência distinta, mas a parte de melhora é algo que está estritamente relacionado com esse trabalho, essa efetividade, pegando o gancho do exemplo que o Leandro nos trouxe aqui, aquela parte final do engajamento da equipe, que vai colocar ali de todo o fluxo de trabalho, de manutenção de confiabilidade que é colocado aqui, com essa solução que está sendo, essa sugestão de solução que está sendo colocada aqui, tendo conhecimento antecipado do que aconteceu, fica muito mais fácil da gente fazer isso. Mas, de novo, o trabalho tem que ser executado, ainda não existe, no ponto de vista da confiabilidade e de manutenção, algo que esteja em malha fechada para poder executar essa parte. Por isso que se investe tanto dinheiro nisso, né, naturalmente. Bom, então o que isso resolve, pessoal? Bom, então vamos lá. A gente tem desafios do ponto de vista de capital humano, como perda de experiência, e a gente está falando aqui de que a gente tem uma parte importante da força de trabalho que tem o conhecimento se aposentando. Esse conhecimento muitas vezes fica isolado, não é uma coisa que está formalizada, né?
Isso leva com que a gente tenha a realidade de se conviver com malabarismos de ativos, ou seja, a luta para gerenciar todos os equipamentos, realizar cálculos manuais utilizando diversos tipos de programa, diversos tipos de software, né? E aquela condição que ainda é muito presente no ambiente industrial, que é esperar quebrar para depois verificar o que aconteceu, ou que quando não existe monitoramento, ou não temos especialistas, né? Quase que do ponto de vista de desafios operacionais, como que isso se coloca? Naturalmente, a perda de lucro, quanto mais a gente está vivendo cada vez mais momentos aí desafiadores com todas essas situações que a gente vive atualmente, ou seja, a gente precisa de estar cada vez mais se esforçando para poder capturar o valor e evitar esse tipo de situação de parada não programada, é uma das situações mais importantes. Com isso, a gente vai levar a perdas de restrições de capacidade, que é o que a gente falou das paradas não programadas, ou seja, tempo de inatividade não programados, gargalos. A gente vai ter vistas fragmentadas, ou seja, os dados isolados em silos, uma visibilidade que não é desconectada, e naturalmente que isso leva a riscos de segurança, buscando constantemente perigos latentes, né? Então, se a gente pega um dia aqui do engenheiro de confiabilidade típico, o que ele vai fazer aqui na sua vida? Ele vai monitorar, vai fazer um monitoramento dos ativos, ele vai ter lá os cálculos, os computadores aqui de OEM, que estão eventualmente no seu veículo, que estão nos seus ativos, ele vai fazer um monte de observações de ativos offline e medição. Com isso daqui, ele vai conduzir investigações para analisar os diagnósticos, fazer análise de tendências de historiador, realizar diagnósticos do sistema de monitoramento e discutir com os colegas de modo a ter uma melhor visibilidade de quais que seriam as soluções possíveis. Depois disso, vai reunir tudo, vai gerar um plano de ação manualmente e gerar um relatório. Como que isso, então, poderia ser, como que é o futuro aqui do que está colocado aqui? Bom, a gente vai ter aqui, então, algumas soluções como os Digital Twins, os modelos de performance, modelos de Machine Learning, KPIs desenvolvidos especificamente para plantas, que vão chegar num dashboard. Isso daqui a gente vai trabalhar na melhoria do capital humano, incorporando conhecimento, ou seja, o conhecimento específico de que são dos especialistas, daquelas pessoas que já têm o cabelo branco, aí vai estar incorporado já de uma maneira sistematizada. A gente passa, então, de um fluxo contínuo de dados e cálculos de KPIs contínuos, de modo que você sabe exatamente o que está acontecendo em tempo real, e isso daí vai fazer com que você tenha o seu pessoal livre para poder observar e gerenciar mais ativos simultaneamente, né? E isso daqui, então, vai gerar as melhorias operacionais, de modo que permita a identificação, modo a predizer aqui, que saiu com um Z, me desculpem aqui, e planejar o tempo de inatividade potencial, e você vai unificar um fluxo de trabalho. Essa é uma sugestão de uma solução que a gente está aqui colocando, está o nome da Honey aqui, mas na verdade a gente coloca isso daqui dentro desse nosso seminário como uma coisa que seja agnóstica, tá bom? Muito bem, pessoal. Quais que são, então, uma parte muito importante que eu gostaria de ter abordado no início é a gente entender onde que essa parte de gestão de ativos gestão de performance de ativos, ela está situada, digamos assim, dentro daquela camada, naquele pilar que a gente tem das soluções possíveis, dos níveis de solução. Eu sempre gosto, tenho naturalmente uma formação muito forte, como o Paiola fez a introdução em otimização de processos, eu sempre gosto de explicar da seguinte maneira. Quando a gente está falando de otimização de processo, a gente está falando de levar o seu processo contra o limite da capacidade, os limites termodinâmicos e técnicos reais de cada equipamento, de modo que você consegue extrair de uma condição marginal, mas extrair mais do seu processo, mais do rendimento, mais da produção, economizando energia, etc. E tal, e com isso você vai capturar em processos contínuos de grande capacidade um valor que representa milhões de dólares por ano por essas melhorias de otimização em tempo real que são feitas. Esse dinheiro, que é muito importante, que é um dinheiro muito bonito, inclusive, e obtido de uma maneira muito eficaz aí, de acordo com todos os processos e pensamentos aí do ponto de vista até de sustentabilidade,
ele só é possível se a gente tiver o ativo disponível. Então, essa parte de gestão de ativo, ela está como aquele A linha, o A barrado do que diz respeito ao global de captura de benefício que você pode ter numa planta. Ou seja, eu, para poder otimizar a planta, eu tenho que ter garantia que o meu ativo está funcionando. E para o meu ativo funcionar, eu tenho que ser capaz de obter isso de uma maneira um pouco mais acelerada, que é essa, então, a proposição dessas soluções de gestão de ativo que a gente está colocando. Então, aqui a gente trouxe um overview de uma solução de monitoramento de ativos e análise preditiva, de modo a trazer aqui um exemplo de de quais são os elementos que são importantes que você tem que ter para poder obter esses benefícios que a gente está colocando aí como sendo relevantes, como, por exemplo, unificar as fontes de dados, tais como historiadores de processo, monitoramento de condição de máquina, dispositivos de limites, né, os EDs, ou seja, os dispositivos IoT que a gente está colocando. Qualquer fonte de dados você tem que ser capaz de unificá-la e colocá-la contextualizada e alinhada no tempo. Depois disso, você tem que ser capaz de levar esses dados seguros, por exemplo, para uma nuvem, onde que você tem todos esses dados sendo analisados aqui, por exemplo, por digital twins de desempenho, modelos de análise de aprendizado de máquina, que vão te ajudar a fazer uma terceira parte, que seria a detecção dos problemas eminentes, e o uso também indicar para você o uso ineficiente, a oportunidade de melhoria de otimizações energéticas e oportunidades de melhorias de outra natureza. Com isso daqui, você tem que ser capaz, então, também de publicar isso de uma maneira que seja acessível às pessoas, os principais atores que estão envolvidos em todo esse processo, desde processo, confiabilidade, manutenção, até mesmo a parte de gestão da planta, onde todos estejam olhando para uma única versão da verdade, que ajuda todo mundo a estar, como dizem os patrões americanos, na página, e com isso a gente vai fazer a recomendação aqui de oportunidades de melhoria antecipada, permitindo que se atue de uma maneira proativa, e isso permite de verdade com que você consiga ter a grande redução de todo o ciclo de custo CAPEX, OPEX, que está relacionado à manutenção, confiabilidade e a operação da planta, que é você ser capaz de programar uma parada, não ter uma parada não programada, programar a atuação de equipes de manutenção, de mão de obra, ter as suas partes de reposição adquiridas a tempo e com um planejamento adequado, tudo isso diminui o custo, diminui o risco e evita, então, que a gente tenha as catástrofes, que é onde a gente vai evitar. Bom, uma parte muito importante de soluções dessa natureza é que tem uma modelagem, uma abordagem holística dos ativos. Ou a gente vai ter, então, aqui, nesse caso, três tipos de uma abordagem que envolve três tipos de análise, vamos dizer assim. A primeira delas é um modelo que analisa a saúde mecânica do seu processo. Aqui a gente vai estar falando, então, do monitoramento da condição, monitoramento por condição, ou a gente vai estar implementando aqui as técnicas de FMI. FMI é basicamente e tendo a capacidade de verificar onde que está acontecendo a falha em tempo real, analisando aqui em tempo real através de dashboards, por exemplo, onde que estão, qual que é o elemento causador da falha e que isso seja indicado para todo o meu pessoal em tempo real, que pode receber um dispositivo móvel, pode receber no e-mail essa indicação, onde que você vai ter, por exemplo, lá um problema de cavitação de uma bomba, como foi colocado pelo Leandro, ou você vai ter um problema lá que um vazamento de um selo de um compressor que pode contaminar o processo, você vai ter até do próprio ponto de vista de processo lá, um sensor virtual que vai permitir indicar um vazamento de um fluido térmico que pode causar o congelamento de todo um processo lá que vai ter uma parada, ou seja, as maneiras de se fazer isso são muito grandes, mas aqui a gente está falando da saúde mecânica. O outro índice, o outro viés, a outra pilar que está aqui colocado é ser capaz de indicar não somente o que está acontecendo em termos de condição do ativo, mas como que o ativo está performando em relação àquilo que ele deveria performar nas condições de projeto. Ou seja,
eu tenho a minha bomba, eu tenho a curva de performance da minha bomba, meu compressor, tomando 2 exemplos muito típicos de processo. Como que o meu processo está trabalhando? Se eu estou trabalhando, qual que está o NPSH dessa bomba? Como é que está o recalque do meu compressor? Como que está a capacidade, o trabalho que ele está realizando? Qual que é a demanda de energia que ele está fazendo? Tem a capacidade de verificar isso em tempo real e comparar o que deveria ser versus aquilo que está entregando de fato, nos indica que eu posso ter 2 vieses ou 2 maneiras de atuar. O primeiro deles seria a gente fazer aqui a verificação de modificações de condição de processo que podem levar à melhoria. Às vezes eu estou trabalhando com uma bomba muito mais esforçada, com uma potência muito maior para uma condição de processo que não requer, e aí com isso daí eu economizo tanto energia elétrica quanto energia térmica que pode estar colocando nesse processo, e também o próprio tempo de vida da bomba. Ou eu estou com condições de partes específicas desses ativos, como por exemplo um rotor de uma bomba que está trabalhando muito abaixo da sua eficiência, que deveria ser substituído, e isso, em suma, que desse cálculo permite que a gente possa ter, então, a planejamento de quando substituir o cálculo do trade-off entre o que me vale mais a pena, quando seguir trabalhando com a minha produtividade contínua ou parar para reparar aquilo, qual que é o equilíbrio econômico que a gente vai ter. E, por fim, a gente vai ter aqui, então, o último viés, que é a parte do modelo analítico, que a gente também chama de APR, que é o que o pessoal chama também de manutenção preditiva, que é usando técnicas de machine learning, técnicas de inteligência artificial, ser capazes de, usando dados de processo em condições normais de operação, predizer condições de falha que vão indicar comportamentos anormais no futuro, que podem levar a uma parada catastrófica da planta, uma parada não programada, e todas as perdas que foram muito bem exemplificadas, por exemplo, na apresentação do Leandro, que leva a isso. Então, ser capaz de observar esses 3 pilares, no nosso entendimento, é uma grande vantagem que pode levar, então, a você olhar de uma maneira holística essas 3 dimensões que vão dar para você o verdadeiro benefício que tem nessa parte de gestão de ativos. Muito bem, pessoal, eu acho que com isso daqui a gente termina a nossa apresentação. Como a gente falou, seríamos mais sintéticos aqui, e agradeço a vocês aí pelo tempo. Espero que ter a oportunidade de responder alguma eventual pergunta que tenha surgido. Marco, tá de parabéns, cara. Você foi sintético, mas foi direto ao ponto. Acho que você complementou as informações que o Leandro trouxe, né? Você acho que deu uma aula aí sobre o princípio, né, de se criar um gêmeo digital, né, a partir de dados de processo. E eu acho que você falou uma coisa que acho que mostra a sua grande experiência nessa área, né? Que não adianta você ter, né, às vezes todos os esforços, tecnologia, mas você não ter certeza de que você, qual foi o termo que você usou, né, de você ter o equipamento, né, realmente na sua mão, de você saber exatamente quais são os dados, eles serem precisos, né? Então, quando você falou de ter uma única fonte de verdade, de você conseguir centralizar esses dados, ter a confiabilidade, isso é a garantia de sucesso, né? Ou talvez a chave do insucesso, se você não fizer isso muito bem feito, né? Da implementação de um sistema de APM. Então, achei muito legal aí a sua apresentação, foi direto ao ponto, tá realmente de parabéns. Obrigado aí pela apresentação. Obrigado. Temos agora o Marlon, né, para fechar com chave de ouro aqui o nosso evento, né? Já tivemos ótimas apresentações aí do Leandro e do Marco. E agora o Marlon, né? Por favor, Marlon, fica à vontade aí para já começar a compartilhar a sua tela, né? Enquanto eu faço aqui a introdução. O Marlon, Marlon Rosa de Gouveia, ele é gerente técnico de engenharia na Gerdau. Ele é um profissional com formação técnica em eletrônica pelo Colégio Técnico da Federal de Minas. Ele é graduado em engenharia elétrica pela Federal de São João del Rei, com mestrado, doutorado em engenharia elétrica, né, ambos pela UFMG. Destaque para a carreira técnica, né, nas áreas de eletrônica, elétrica, acionamentos elétricos, automação, em plantas industriais siderúrgicas de grande porte. Carreira gerencial em empresa siderúrgica, né, de grande porte, nas funções de gerente de manutenção de aciaria, laminações de aços longos, e laminações de planos industriais, tiras a quente e chapas grossas,
e carreira técnica com foco em gestão de ativos industriais, com base em sistemas inteligentes, né, de inteligência computacional e com acesso amplo à informação de processos e ativos aí em tempo real. Marlon, a palavra é toda sua. Bom, boa tarde. Nós estamos aqui com alguns companheiros, como a gente gosta de dizer, em siderúrgica, participando conosco dessa apresentação. A gente agradece muito o convite de participar desse evento, a gente representando a Gerdau. E o trabalho que a gente vai mostrar para vocês tem muito a ver com o tema, realmente. É um trabalho que se iniciou na década entre 2000 e 2005, quando eu estava trabalhando na UFMG, desenvolvendo um doutorado. Nesse período, quando terminei meu doutorado, eu nunca imaginei ir para uma área gerencial de manutenção, e eu acabando ficando uns 10 anos nessas atividades, tanto de manutenção de aciaria, de laminações, como de aciaria. Mas isso acabou nos ajudando do ponto de vista de visualização, ou seja, de constatação de quão carentes são as nossas plantas do ponto de vista de informações que nos permitam uma melhor gestão de ativos. Eu vou mostrar aqui um vídeo, então, primeiro, mostrando o que significa o SMDO. O SMDO é o Sistema de Monitoramento e Diagnóstico Online. Eu vou falar um pouco em relação à inteligência que está por trás desse sistema. Tem um outro sistema que foi desenvolvimento interno nosso, que a gente chama de 2 portas, que vocês vão conhecer também, que, de uma forma geral, disponibiliza praticamente todas as informações de uma planta, todos os valores e status que estão na camada de automação são disponibilizados do ponto de vista de favorecimento às equipes de manutenção, do ponto de vista de achar facilmente uma informação, monitorar equipamentos facilmente, sem depender de supervisores, esse tipo de coisa. E, além do mais, a gente trabalhou também no desenvolvimento do sistema. Nós temos o SAP aqui, e um sistema mobile de inspeção com base no SAP. Então, é uma introdução rápida, vocês vão ver isso aí à medida que a gente for desenvolvendo a apresentação. Então, eu vou começar aqui para vocês entenderem melhor. Visando a melhoria contínua em seus processos industriais, a Gerdau incentiva o desenvolvimento de programas de melhorias em seus vários processos. Atualmente, um dos principais focos são as iniciativas digital, dentro dos pilares da indústria 4.0. Utilizando-se destes conceitos, a equipe de engenharia de manutenção da usina Ouro Branco desenvolveu, com apoio das engenharias de manutenção das demais unidades da empresa, um sistema de suporte ao processo de manutenção denominado SMDO, Sistema de Monitoramento e Diagnóstico Online. Este sistema consiste em uma plataforma inovadora que executa funções referentes a prognósticos e diagnósticos de falhas em equipamentos e processos industriais, além do suporte aos procedimentos de rotina de manutenção. O Centro de Monitoramento de Ativos Gerdau, o CEMAG, se apresenta como um ambiente centralizado para o monitoramento contínuo de ativos críticos em todas as unidades siderúrgicas da Gerdau no Brasil e na Argentina, com base em softwares preditivos, suportado por uma equipe de especialistas em manutenção preditiva. Além disso, a partir deste centro de monitoramento, torna-se possível o trabalho conjunto entre a equipe do CEMAG e especialistas de outras unidades da Gerdau. O CEMAG possui um conjunto de sistemas inteligentes para diagnóstico e prognóstico de falhas, como o Octavis e o AMS, valendo destaque para o Smart Signal, que, aliado a uma robusta infraestrutura de comunicação de dados entre as unidades da Gerdau participantes do SMDO, representa um importante suporte tecnológico. Através dos conceitos de inteligência artificial, o Smart Signal aprende, com dados históricos do equipamento e do processo, quais regiões de operação representam seu funcionamento normal. Desta forma, os desvios são analisados pela equipe do CEMAG de forma a validar a real condição de falha do ativo. O I2 Portal Intelligent Interface Portal é um software idealizado e desenvolvido pela equipe de engenharia da usina Ouro Branco. Em sua versão Explorer, permite acesso fácil e rápido a uma gama de informações de todos os equipamentos de uma planta, como medições de grandezas em tempo real, status de equipamentos, alarmes de falhas, acesso ao sistema de documentação técnica, ou Green Docs,
além de permitir a gestão do conhecimento através da inclusão de instruções e procedimentos de manutenção de forma escrita ou em vídeo. Pensando na maximização de resultados a partir dos recursos disponibilizados pelo i2 Portal Explorer, foi desenvolvida a sua versão mobile, que possibilita a utilização de dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, tendo como foco as rotinas de inspeção das equipes de manutenção. A família i2 Portal ainda conta com outras versões com finalidades específicas. O i2 Portal MAC é responsável por monitorar o status de ativos críticos para processos que possuem elevado grau de risco, onde sua indisponibilidade não é permitida. O i2 Portal Oficina oferece um apoio à rotina da oficina central, possibilitando a gestão do conhecimento e histórico de reparos, além de permitir o acompanhamento das ordens pelos clientes. Já o i2 Portal NR atua na gestão de atividades e evidências formais referentes a equipamentos regidos por normas regulamentadoras, como a NR13. E por fim, o i2 Portal Redes gerencia o status dos dispositivos de rede relacionados aos processos de controle e automação da usina Ouro Branco. Sendo assim, o SMDO é um importante sistema de suporte ao processo de manutenção, alinhado às novas tendências conceituais e tecnológicas associadas à indústria 4.0, atuando na identificação antecipada de falhas, reduzindo significativamente os custos de manutenção e perdas de produção, com uma consequente redução da exposição de seus colaboradores a riscos de acidentes. Acredito que o vídeo dê uma visão geral do que é esse projeto. Essa tela que nós estamos apresentando para vocês, ela é um pouco do caminho, dessa caminhada que foi feita, que nós fizemos aqui na Gerdau. Em 2008 foi quando a gente fez a primeira conceituação de como deveria ser o sistema do ponto de vista de bloco. Fizemos uma primeira versão na laminação de tiras a quentes, na época que eu estava lá, e a gente teve... Qual que era o problema dessa versão? O problema dessa versão, vocês vão conhecer o i2 Portal mais na frente, um pouco mais em detalhe, o problema é que um equipamento representado por aquela tela, por exemplo, todas as informações dele estariam ali. Só que se nós fôssemos fazer isso para cada equipamento, ou seja, para os equipamentos mais importantes, claro que nós não vamos fazer individualmente, nós teríamos um custo violentíssimo, porque essa primeira imagem aí foi feita numa base de telas, como telas que são feitas para supervisório. Então, nessa época, nós percebemos que nós teríamos que conseguir uma nova forma de disponibilização de status, medições de equipamentos e documentações de uma forma diferente. Isso aconteceu entre 2015 e 2016, quando também teve um importante avanço aqui na Gerdau. Não sei se você tem ciência, mas a Gerdau ela fez uma aquisição do software Smart Signal da GE. Foi um investimento bastante significativo em 2015, e não sei se não sei se vocês realmente conhecem, o Smart Signal ele tem uma característica, ele trabalha com um algoritmo estatístico com base no SVM, Similar Based Modeling, que, de uma forma geral, até de contextualização, a gente imagina um sistema, uma sala que vocês estão aí. Ele, na verdade, ele aprende na região do espaço, tridimensional, no caso, que eu estou falando, na verdade, quando você tem mais variáveis, são n-dimensional, mas ele aprende qual que é o local geométrico onde é o local normalmente onde o equipamento ocupa nesse espaço n-dimensional que eu falei. E a cada medição que você tem no sistema, claro que a medição não é tão rápida, porque são ativos mais lentos, cada medição o sistema compara essa distância para saber se o comportamento do equipamento está se desviando do que é considerado normal. Foi necessário, vocês viram o vídeo, dentro do vídeo, o Centro de Monitoramento de Ativos, e esse Centro de Monitoramento de Ativos ele tem uma importância muito grande, os profissionais que estão nele, eu acho que eu já tinha mencionado anteriormente, são
oriundos da Preditiva e têm um conhecimento muito grande dessa própria ferramenta. Por que a gente precisa disso? Porque nós precisamos ter uma equipe de validação dos alarmes de falhas, de forma que o sistema não perca a credibilidade. Então, isso foi uma preocupação muito grande no início, e isso à medida que nós fomos avançando com o projeto, isso foi conseguido, e hoje nós monitoramos em torno de 700 ativos da Gerdau na América, de uma forma geral, no Brasil, principalmente, na Argentina. Esse é a abrangência desses softwares Smart Signal. Voltando no que a gente chama de I2 Portal, que a gente vai mostrar para vocês na sequência, de 2015 a 2017, nós trabalhamos principalmente nas funcionalidades desse sistema. E isso foi muito importante porque, inclusive, nessa época, nós não estávamos trabalhando mais com SAP e foi o que nos trouxe novamente a trabalhar como base de inspeção aqui na Gerdau, com o SAP, com base nessa disponibilidade do I2 Portal Mobile. E o I2 Portal Mobile, a função dele básica é para as equipes de manutenção e de operação, de forma que eles possam fazer suas atividades diretamente no campo. Claro que a parte da conectividade, a conectividade digital é muito importante. Nessa época, o nosso foco principal foi a disponibilização de Wi-Fi, que, claro, que ajudou bastante, mas que não é ainda uma solução que seria a solução completa para você ter conectividade na unidade toda. Nós estamos falando da unidade de Ouro Branco, que é uma unidade muito grande, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer essa unidade, mas dentro dessas siderúrgicas no Brasil, que nós temos as maiores, não fica muito longe do ponto de vista de dimensão e de características. Nós trabalhamos também na questão do desenvolvimento de outras versões do I2 Portal, que vocês vão ver também na sequência do trabalho. E aqui, entre 2020 e 2023, nós já fizemos uma visão de futuro, que já está desatualizada, que nós já conseguimos fazer algumas coisas nesse sentido que estão ali, e a gente já tem novas possibilidades. Eu não sei se você sabe, mas a Gerdau fechou um contrato com a Claro Embratel e de instalação de rede privada 4 e 5G, que deve estar pronta e instalada até o final desse ano, do ano de 2022, início de 23. Então, é um trabalho, é uma corrida contra o tempo, mas a gente acredita que em breve nós teremos um nível de conectividade maior que nós temos nesse momento. Bom, aqui é um pouco do resumo do que eu falei para vocês. O que a gente tem aqui como base do SMDO? Desculpa, tem que voltar aqui. Essa figura central, que é a sala de monitoramento, vocês veem que tem profissionais que estão ali na frente justamente porque eles trabalham nessa questão de análise, e muitas das vezes as discussões são feitas entre eles e com os mantenedores das áreas do ponto de vista de realmente identificar causas de falha ou se validar as falhas. Nós não temos só o Smart Signal da GE como base de softwares que nos dão um nível de inteligência do ponto de vista de detecção de falha. A gente tem o IFM, a gente tem alguma coisa da IFM, da própria Emerson. A gente tem uma imagem de universidades, que é o que a gente imaginava desenvolver no passado em parceria com universidades, mas infelizmente, nós desistimos porque é difícil do lado nosso aqui, do ponto de vista de empresa, e é difícil do lado das universidades também. Não é muito fácil essa parceria. O I2 Portal, que a gente, acima à direita, vocês estão vendo aí, nós estamos mostrando o que seria o I2 Portal, o I2 Portal Mobile, e essa questão do suporte da engenharia é muito importante, inclusive, a sala do SMDO, essas que vocês estão vendo, ela está na área da engenharia. Por quê? A ideia é que quando os nossos profissionais do centro de monitoramento precisam de algum suporte técnico, uma discussão mais técnica, essa turma se junta ao time para a discussão e definição das melhores estratégias do que fazer em relação a alguns problemas que acontecem e que são identificados por esse processo. Essa questão do suporte de engenharia, essa imagem que tem à direita, é justamente essa representação. Esse suporte é muito importante para que as decisões sejam bem tomadas de forma correta em relação às soluções para os problemas que são identificados.
Bom, aqui só uma ideia geral de como é que funciona o Smart Signal. Na verdade, o Smart Signal, do ponto de vista, vocês estão vendo a imagem com várias medições, vamos dizer assim, temperatura de Macau, velocidade, pressão, e aí vai. E qual que é a ideia desse sistema? Ele, para cada variável dele, ele tem um invólucro de o que seria os limites normais em função dos aprendizados dele. Então, à medida que vão acontecendo violações, frequência de violações desses limites e níveis de violações, isso é levado em consideração do ponto de vista da predição da falha. Isso é que leva o sistema a gerar alertas que, como eu falei também já anteriormente, são analisados pelas equipes de manutenção para validação ou não. É muito importante essa questão de validação, porque se nós não tivéssemos adotado essa prática, como eu também já mencionei, certamente o sistema teria caído em descrédito. Eu não vou falar de custo de investimento, foi um custo de investimento bastante razoável, mas com as perdas evitadas desses processos de detecção de falhas, elas hoje já superam o gasto que nós tivemos. Mas uma observação importantíssima, nós somos extremamente rigorosos na quantificação da falha evitada. A gente tem um índice de probabilidade que a gente trabalha com ele, justamente para julgar o valor com algo que realmente não seja questionável em função da facilidade que você poderia ter de colocar números que, dependendo se nós não tivéssemos adotado essa situação, poderia chegar a um ponto que o resultado seria melhor do que o valor da empresa. Então, isso aí sempre foi uma preocupação nossa e a questão de credibilidade também. Bom, vamos falar do I2 Portal. O I2 Portal é aquele outro sistema que eu falei para vocês, que compõe o SDO, e que, na verdade, é algo que foi desenvolvido, como também já mencionei, pela equipe nossa de automação, junto com a equipe de manutenção. Então, o que se vê aqui, de uma forma geral? Eu não estou conseguindo mostrar meu mouse lá, só um instante. Bom, a lateral, eu não estou conseguindo... passei. Tá, obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, aqui é uma organização de uma área, por exemplo. Você tem um levantamento contínuo de placas, você tem a parte superior, você tem a parte inferior, por exemplo. Aqui, abrindo essas árvores aqui, você terá acesso a todos os equipamentos que estão na árvore de processo. Depois, mais para frente aqui, eu coloco em 2 portos direto, e vocês vão ver, fica mais fácil vocês entenderem o processo. Mas, de uma forma geral, a gente tem acesso a saco por aqui. Essa região aqui, a gente sempre deixa os links para o usuário. O usuário cria links, por exemplo, aqui, do manual que vai ajudá-lo quando ele estiver fazendo uma manutenção em campo, ou procedimentos. Então, ou seja, essa parte de documentação, o próprio mantenedor é que faz a carga desse sistema. E são, na verdade, gerados, são links para onde esses equipamentos são armazenados. Do ponto de vista aqui dessa parte direita dessa imagem, aqui são cada um dos equipamentos que nós temos, e quais, é claro que aqui ele não está online, então as medições não estão aparecendo. Mas aqui, por exemplo, você teria, se tivesse online, a medição de pressão desse braço, que é um braço de levantamento de panela uma panela no levantamento contínuo. Então, esse é o processo que nos leva a ter todos os ativos da Gerdau hoje nesse sistema, separando da questão do Smart Signal que leva a inteligência. Esse aqui, ele não tem inteligência própria, porém, existem funcionalidades matemáticas que nós desenvolvemos que utilizam essas variáveis que estão aqui para que os próprios usuários façam lógicas, equações, sistemas até equações mais complexas, modelagem, inclusive, mais complexas, que possam se valer das medições e gerarem também alarmes, por exemplo, ou notificações que são enviadas para mantenedores, que já são selecionados para recebê-las, de forma que o tratamento do problema seja feito de forma mais rápida. Toda hora eu perco. É isso mesmo. Bom,
Nós estamos numa fase atual de expansão desse processo de gestão de ativos. Só uma observação importante, que não está aqui no material. Em 2017, nós fizemos uma expansão de sensores aqui em Ouro Branco, um valor bastante razoável, mas nós tivemos um problema bastante sério, porque tivemos uma dificuldade muito grande de instalação, porque a estratégia que nós usamos foi sensores convencionais. Então, a questão de sensores cabeados para algumas plantas nossas, como, por exemplo, a cearia, onde as paradas são muito voltadas para manutenção e serviços adicionais normalmente não são prioritários, nos levou, claro, instalamos pelo menos uns 70% que nós tínhamos que instalar, mas nos levou a mudar um pouco o caminho. Mudamos o caminho para fazer o que nós estamos fazendo, inclusive, nessa fase agora, de expansão de monitoramento de ativos com base em sensores sem fio. E nós estamos usando como base o protocolo ISA 100. Já compramos praticamente tudo que nós já tínhamos que comprar para fazer a instalação. Claro que a gente está sendo um pouco afetado pela essa questão de semicondutores, a restrição de semicondutores, e estamos justamente trabalhando nessa fase de montagem de infraestrutura para que a gente consiga, com o objetivo nosso até o final do ano, de já ficar, essa solução já está em operação. É um pouco do que eu falei aqui, essa questão dessas estratégias cabeadas. Claro o seguinte, quando nós temos algumas conexões cabeadas, como essa que está sendo mostrada nesse slide, é justamente para máquinas mais críticas, que aí a gente está usando uma solução que vocês devem conhecer, que é o VB Online. E ele, do ponto de vista de montamento dessas máquinas, é o melhor sistema, na nossa opinião, para monitoramento desses tipos de equipamentos. Conexões sem fio. Aí são ativos, essas conexões sem fio, são ativos que a gente está usando, são ativos importantes também, mas com um pouco menos de criticidade do ponto de vista de análise. Então, a gente está normalmente trabalhando com ou o Ranger Pro da própria GE, ou como é que chama da qual mesmo? O Ictron TA 510, 580. Exatamente. Então, a definição de estratégia, como eu já tinha falado anteriormente, foi justamente essa comunicação com base no ISA 100. E a nossa expectativa, a gente já está, como falei anteriormente, a gente já estava fazendo as montagens, a nossa expectativa é que nós venhamos agora a estabelecer um nível de conectividade nessa área, que é a área da redução que nós estamos focando, que vai nos permitir expansões em função dessa característica dos sensores poderem comunicar um com o outro e ir expandindo a faixa de cobertura nas demais áreas. A gente sabe que existem limitações de conexões, mas essa solução já nos vai ajudar muito nessa fase de expansão que nós vivemos atualmente. A questão de cabeado é o que nós temos atualmente. Essa aqui, 335, vem desde 2015 a 2018. Essa fase que nós estamos agora são 58. E, de novo, sempre pensando nos ativos mais críticos. Nós já conseguimos um novo investimento para fazer algo parecido com o que está sendo feito do ponto de vista quantitativo e de ativos. E a gente imagina que até o fim do próximo ano nós estaremos fechando essa fase que se inicia agora de expansão desses ativos que eu mencionei. A questão de rede mesh, eu acho que a turma toda aí conhece bem, então, isso aí é um pouco do material que eu já apresentei aqui, um material gerencial que foi apresentado. Então, isso aqui eu acho que para vocês é chover molhado, mas, basicamente, isso aqui é algo que realmente, na nossa visão, claro que eu imagino que vocês também têm essa visão bem clara, que isso vai facilitar muito esse processo que a gente está discutindo de ampliação de monitoramento. O custo de expansão também é baixo, né, em função, principalmente comparado com o custo de manutenção de expansão que nós tivemos do ponto de vista cabeado. Aqui são só os equipamentos que nós estamos fazendo, uma imagem só da Guerra da Ouro Branco. Aqui é uma área que nossa, aqui uma área mais onde os focos do monitoramento estão aqui. Então, aqui estão sendo mostrados justamente isso aqui. E
dentro do que nós estamos mostrando para vocês, a gente está partindo para uma nova etapa, como já tinha mencionado, essa questão do 4 e 5G, com essa rede privada que nós mencionamos. A gente acredita muito que isso aí vai nos proporcionar um nível de conectividade muito grande e de expansividade muito grande. Porém, tem uma grande preocupação, que eu imagino que vocês certamente têm, à medida que vão ter à medida que vocês começarem a expandir para esses lados, e em relação a, justamente, atualmente, fornecedores de sensores que vão estar conectando em 4, não vou nem falar em 5G, vamos falar só em 4G, que não, até por enquanto, a gente ainda não tem nada assim de muito animador, pelo menos no nosso conhecimento de empresas que estão investindo mais nesse tipo de conexão, ou seja, 4G, principalmente, que é o que a gente tem de real. Bom, basicamente, gente, era isso aí que a gente gostaria de apresentar para vocês. Fiquem à vontade para esclarecimentos. Marlon, muito boa a sua apresentação também. Tá mudo aqui, acho que as 3 apresentações hoje aí superaram as expectativas, né, e foram complementares, né, acho que trouxeram informações bem legais aí, referentes ao assunto, né, e de maneira complementar. Então, os 3 estão aí realmente de parabéns, tá? Essa apresentação do Marlon acho que mostra também, né, assim como a do Leandro também trouxe, né, acho que a questão de que um trabalho bem feito nessa área de gestão da manutenção não é uma coisa que se cria da noite para o dia, né? É uma coisa que leva realmente o esforço de muita gente por muitos anos, né? Focado em trazer esses resultados. E eu acho que se for bem feito, né? Que os exemplos que vocês citaram aqui, é nítido, né? Que você traz o resultado, que você consegue ter o retorno do investimento e superar, né? Vieram algumas perguntas aqui, eu queria começar pelas que vieram para o Leandro, né? O Bruno, cadê aqui? O Bruno falou o seguinte, na análise de falha feita pela equipe de confiabilidade, a equipe é centralizada na planta e quantas pessoas estão diretamente ligadas nessa atividade? Essa pergunta ele fez antes de ver aquele seu último slide, né, provavelmente. Então, mas se quiser, né, responder. É isso aí, a gente separa em 2 momentos, né? A hora da catástrofe, a hora da catástrofe, aí é a primeira camada. Aí sempre temos um engenheiro de campo, esse engenheiro é engenheiro multidisciplinar. Em paralelo, a gente aciona a segunda camada, que são os engenheiros especialistas. Então, você é um evento da mecânica, engenheiro multidisciplinar, um engenheiro mecânico, o técnico de manutenção, ele é muito importante, aquele que fez o primeiro combate, e o operador que vivenciou isso, seja um operador diário ou um do SDCD. Disso é feito a briefing, é feito todos os registros, as técnicas, seja AOG, análise de omissões gerenciais, STICAL, SA, FTA, e a gente escolhe a roupa de letrinhas. Depois, no final, é consolidado com gerentes funcionais da área, de processo, depois no outro fórum com o gerente executivo de manutenção e com todos os gerentes de manutenção. Aí é a aprovação pelo colegiado. Mais ou menos isso. Legal, muito bom. O Bruno mesmo pergunta depois, né? Na Suzano, todo o desenvolvimento de software, portais e dashboards são construídos internamente ou tem por uma equipe dedicada ou tem alguma contratação externa de uma fábrica de software? Na verdade, não. Tudo que foi construído dentro do CPF, o robozinho, o painel, o dashboard, foi feito tudo dentro foi os nossos engenheiros, eu falo engenheiro, parece que é muito, né? Mas foi uma pessoa só que desenvolveu isso dentro de Aracruz. Quando a gente vai para a unidade de Imperatriz, foi a mesma coisa. Um analista de automação, ele desenhou isso dentro do sistema também, seja feita em Power BI, seja feita dentro de um outro software que não é do SDCD, mas um software de gerenciamento de planta. A gente usa o sistema PINS, então a gente desenha lá dentro. Então é feito com pessoas da própria unidade.
Isso a gente entende que desenvolve e capacita os profissionais que vão crescendo desde técnico, analistas, depois engenheiros, formando o engenheiro especialista da última camada muito mais forte, engajado e com essa visão 360, né? Desde a parte da manutenção, desde a parte estratégica. É lógico, o que a gente está sofrendo hoje é que a quantidade de quando a gente começou não tinha muita coisa, então até a gente ficava, será que vai dar certo? Será que não vai? Agora a gente tem um backlog que a gente está administrando o backlog, que a gente reestruturou, então a gente acabou fazendo isso esse mês, a gente conseguiu tirar a equipe da execução da automação, agora existe um analista de manutenção direto na confiabilidade para tratar na parte tática e a estratégica do Centro de Prevenção de Falhas. Geralmente, 90% é feito com mão de obra interna. E só contrata quando é um grande projeto, que aí entrou um cristalizador novo, que a gente precisa programar o SDCD, aí vem um parceiro, a gente gosta de colocar um parceiro e um analista de automação para desenvolver, e nisso a gente começa a desenvolver a parte estratégica do Centro de Prevenção de Falha com a equipe própria. Legal, muito bom. Uma pergunta para o Marco. Marco, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade, assim, o maior desafio para você construir um gêmeo digital de um grande ativo industrial? Então, um grande ativo industrial é sempre feito por partes, né? Você vai ter as partes, você vai ter sempre bombas, vai ter eventualmente trocadores de calor e outras operações unitárias menores. Eu acho que o mais importante que a gente tem que ter é a capacidade de você investir o tempo dentro da precisão que você espera de ter naquilo ali. Ou seja, de não reinventar a roda, né? Então aí a gente está falando de já ter que ter modelos que sejam disponíveis, testados para cada um desses ativos e a capacidade de conectá-los. Eu creio que isso é uma coisa que hoje em dia está muito bem trabalhada com os principais. O meu amigo Carlos Guri, né, que foi o representante da ISA que me convidou aqui para poder fazer essa colaboração, ele falou, você não pode fazer propaganda, então eu estou generalizando aqui. Então os principais provedores têm essa solução aí, mais ou menos direcionada, alguns melhores que os outros, mas eu acho que isso é a parte mais importante. Dentro da minha experiência de observar isso aí sendo implementado, eu acho que se eu puder usar um linguajar mais comum, eu diria, o importante é a gente estar atento para não reinventar a roda, né? Você tem que tem que estar usando aquilo que já está disponível, porque senão você se perde com certeza absoluta. Mesmo que você use um simulador rigoroso de processo. Eu estava dizendo que, mesmo que você use um simulador de processo rigoroso, que te ajuda a construir isso de maneira muito fácil, a gente tem que estar atento para o esforço de engenharia que está relacionado com isso, para isso não exceder a capacidade. Então, acho que, não sei se consegui ser o objetivo, mas é assim que eu vejo como consultor nessa área. Certamente conseguiu, e eu acho que você tem plena razão. Bom, e para o Marlon, eu gostaria de perguntar o seguinte: você citou, Marlon, que é uma parte importante para vocês essa rede de comunicação, né, dos sensores, inclusive que vocês estão implantando essa parte agora da rede mesh, até com alguns sensores wireless aí, fazendo uso da norma ISA 100, né, da ISA. E eu queria te perguntar qual que é a experiência de usar essa norma, se você diretamente está usando ela ou se é alguém da sua equipe, como que está sendo essa experiência de usar a norma da ISA 100? Está sendo bastante gratificante, porque está nos proporcionando bastante aprendizado. Eu penso que a gente ainda nem fez um treinamento oficial com o pessoal da Yokogawa, mas a gente, claro, lendo algumas bibliografias, alguns trabalhos que existem, materiais técnicos, mas o contato nosso, ainda não tendo sido feito um treinamento oficial, já nos deu um nível de conhecimento muito grande. A gente pegou o manual, a gente tem lido muito esses manuais, então acaba que nos proporciona já uma boa ideia do que nós estamos fazendo e confirmando bem o caminho que nós estamos tomando, né? A gente tem também essa questão, até o Bruno está lembrando aqui do meu lado, a questão dos fornecedores, um dos motivos, inclusive, que a gente direcionou um pouco mais para a ISA 100, é pela quantidade de fornecedores que a gente encontra, que desenvolvem, que produzem e que disponibilizam sensores, equipamentos nesse padrão. Ótimo, puxa, que legal, bom saber.
Inclusive o I2 Portal de vocês, me parece até que vocês usaram, não sei se chegaram a consultar ou não, mas princípios assim da ISO 95, né? Que eu vi que vocês Ó, estruturaram, né, as informações por planta, equipamentos, né? Vocês têm toda essa parte de dentação, né, de organização, que lembra muito a ISO 95. Coincidência, porque eu pelo menos nunca tinha lido, não, mas realmente Aham. a ideia da disponibilização dos dados, como ela foi colocada ali, a gente até costuma falar agora, dentro desse projeto SMDO, que envolve gestão de ativos, monitoramento e o I2 Portal, a gente costuma falar que o I2 Portal é a cereja do bolo. E que não custou Legal. nada, custou 0,800, que a gente Muito desenvolveu bom. internamente. Não, muito legal, sensacional, vocês estão de parabéns. Bom, pessoal, uma última pergunta para vocês para encerrar, que a gente já passou aqui do horário, né? E ainda temos uma presença boa de público aqui, então acho que é sinal de que o evento está bom, né? O próprio Marlon citou, né, o advento aí do 5G, né, com esse contrato que eles fizeram na Claro. Então, claro, naturalmente é uma pergunta para o Marlon, mas eu acho que para os três aqui que participam do evento, na opinião de vocês, o 5G vai revolucionar as aplicações de APM ou vocês acham que nem tanto? Bom, não sei quem vai falar agora. Pode falar, Marlon, fica à vontade. Posso falar? Bom, eu particularmente acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que à medida que forem desenvolvidos sensores com comunicação em 4G, não vou nem falar em 5, acho que 5G, claro que a gente vai ter outras aplicações, como, por exemplo, controle de locomotiva, algumas coisas que a gente já está, inclusive, trabalhando nessa linha aqui, junto com o pessoal da Claro e Embratel. Mas, do ponto de vista de gestão de ativos, sendo direto, eu acredito que sim. Eu acho que o grande ponto, como eu também comentei, é justamente quem está desenvolvendo sensores, quem está desenvolvendo o rádio para a comunicação com esses instrumentos, né? É a visão que eu tenho nesse momento. Não, legal. Eu concordo com o Marlon também. Olha que interessante, né? Para a indústria, eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque não chegou o 5G ainda para Suzano, mas a gente investiu na rede de piso zero. Então, a gente tem Wi-Fi de campo industrial. Então, a gente tem protocolo ISA-100, Wireless Heart, a própria rede de automação distribuída na planta de Aracruz, Jacareí, Três Lagoas e outras unidades estão investindo. Mas na florestal, que são as máquinas que cortam eucalipto, lá não tem rede industrial. O 5G vai ser excepcional para a gente começar a olhar a performance dessas máquinas. Vai ser sensacional. E o controle também, né? Isso é. Controle vai ser um negócio bastante interessante. Equipamentos e sensores que antes não eram tão fáceis, né, de se comunicar por estar mais distribuídos, né, mais distantes. Eu acho que isso realmente vai ser um baita de um revolucionário aí, né? Aplicações de saneamento, por exemplo, né, que você tem estações de tratamento tão distantes, né, dos grandes centros, né? Eu acho que esse é um caso em que uma rede 5G pode fazer grande diferença, como hoje as redes de LoRa, Sigfox e tudo mais estão sendo aplicadas, né, e com sucesso também, né? Muito legal. Marco, desculpa, diga lá. Não, imagina, fica à vontade. Bom, minha perspectiva aqui, falando do lado de fornecedor, a Honeywell também tem grandes desenvolvimentos aí nessa parte de instrumentação, apesar de não ser tão conhecida aqui no Brasil. Eu acho que o ponto-chave aqui é a questão da redução de custo, né? Que você vai ter e que isso vai viabilizar de uma maneira fantástica essa aplicação, principalmente na parte de gestão de ativos, né? A gente já tem soluções aí que você tem wireless sensors, que em um espaço de tempo muito curto vão estar falando 4G, 5G, que você cola ele magneticamente, cola lá no ponto que você quer medir no processo. Você tem várias dimensões de vibração, temperatura, umidade, outras coisas aqui que você passar cabo de tudo isso daí, ainda mais em processos extremamente críticos, como o Marlon falou e como o Leandro falou, é o parto da montanha, né? Então você coloca, você gruda lá o sensor, você já tem a medida que você quer. Isso daqui vai ser uma revolução, eu acredito, porque vai se limitar a criatividade, a capacidade do usuário final de fazer esse tipo de coisa, né? Os sistemas, eu acho que tanto do ponto de vista de hardware quanto de software estão evoluindo e muito rápido para poder abranger esse espectro que está aí colocado. Nós estamos ávidos aqui para isso aí chegar. Uma expectativa enorme. Legal. Exatamente. Vai ser Muito legal, bom, né? O pessoal pessoal. da ISA, viu, Carlos Eduardo? A gente vai ter uma apresentação falando de estação de processamento, PI e EP, depois falando de remota de campo, depois de antena industrial, agora para 5G.
Nem todo mundo participou de toda essa construção, isso é muito legal. É verdade, eu acho que é um prazer para a gente participar desses movimentos, né? E a tecnologia, ela está se desenvolvendo muito rapidamente, né? Não só em termos de hardware, né? Mas também em termos de software, né? E como vocês falaram, até na criatividade das pessoas, né? Eu acho que o grande diferenciador dos profissionais de qualidade, né? Desse mundo de indústria 4.0 que a gente vive, são os caras que são criativos, que conseguem pegar essas tecnologias e entender como melhor aplicá-las para resolver seus problemas, né? E eu acho que aqui nós temos 3 grandes exemplos, né, com o Marco, com o Leandro e com o Marlon. Então foi um prazer para todos nós. Aqui só veio elogio pelo chat, né? O Erivelto, o Adriano, o Vinícius, o Amauri, o Marcel, todo mundo dando os parabéns, batendo palma aqui. E eu somo a deles aqui a minha. Então, muito obrigado por toda a participação, por todas as informações que vocês trouxeram, por estarem disponíveis aqui até às 7 da noite, né? E parabéns a todos que estão nos assistindo, né? E que ficaram com a gente aí até o fim. Lembrando que essa apresentação ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube depois. Então tem um linkzinho aí que a Thaís passou no chat. Entre no nosso canal do YouTube, se inscreva, aciona lá o sino, né? Quando a gente disponibilizar essa aplicação, né? Se você assinou aí o sininho, você vai receber um aviso de que ela está disponível, né? Então, foi um prazer para mim, né? E para todo mundo. Agradecer ao também, né? Que nos está trazendo aí 2 palestrantes, né? E até a próxima, pessoal, né? Temos aí no mês que vem mais um evento, né? Fiquem junto, acompanhem as nossas mídias que vocês vão ficar sempre informados sobre o que tem de novo, tá? Pessoal, valeu. Muito A gente obrigado pela agradece, muito participação. obrigado a todos. Em nome da Gerdau também a gente agradece para vocês todos aí. Maravilha, pessoal. Boa noite aí. Tchau, gente. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.